Pronto, vamos falar do pêndulo aí, ó. Cadê o pêndulo? Tá aqui, ó. Pronto. E aí o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar esse pêndulo, eu vou arrastar ele, vou pegar um ângulozinho aqui, 10 graus, pronto. 10 graus, ó. E aí vou soltar. E aí ele vai ficar fazendo esse movimento oscilatório para lá e para cá, né? Que nem aquela música para lá e para cá, para lá e para cá. Pronto. Égua, professor. Seu canta ruim, hein? Vamos lá. Seguinte, o objeto está aí oscilando. Quais foram as considerações que eu fiz com vocês a respeito de equilíbrio, na aula de equilíbrio, do pêndulo? Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Botar esse bicho para gerar um pouco mais. Pronto, aumentei o ângulo aqui, ó. Pronto. Certo. Beleza. Seguinte, você tem aqui, vamos destacar 3 posições, tá bom? 3 posições, vamos destacar aqui. Vocês estão vendo meu mouse aí? Pronto. 2 posições que são os extremos de oscilação, quando ele para voltar. Ó. Parecido com o sistema massa-mola. Tem uma hora aqui que ele para voltar. Ó. Parou para voltar. Parou para voltar. E tem uma hora que ele passa pelo meio. Quando ele passa bem no meio, que é a parte mais baixa. Pessoal, nos extremos da oscilação, responde aí para mim no chat. Eu posso dizer que ele está em equilíbrio, sim ou não? Eu posso dizer que ele está em equilíbrio, sim ou não? Quando ele está nos extremos da oscilação. O que é os extremos? Quando ele para voltar. Responde aí para mim. Ele está parando para voltar. Parou para voltar. Quando ele está parando para voltar, ele está em equilíbrio? Ele está em equilíbrio? Por que não? Porque é uma situação de repouso momentâneo, né, pessoal? Quando ele para e fica parado, aí ele está em equilíbrio. Pronto, gostei de ver. Porque ele está em repouso momentâneo nos extremos da oscilação. Ele está em repouso momentâneo. Ele para voltar. Se ele parasse, ficasse parado, aí ele estava em equilíbrio. Ah, professor, agora eu acho que eu estou começando a entender. Pronto, é isso. Então, nos extremos, ele não está em equilíbrio. Ele não está em equilíbrio. E na parte mais baixa? Na parte mais baixa, professor, quando ele para aí, ó, vou parar aqui, ó. Pronto. Supor que ele parou aqui nessa parte mais baixa. Nessa parte mais baixa ele tem o peso para baixo. Peso sempre aponta na vertical aqui para baixo, apontando para o centro do planeta, né? Peso para baixo e tem outra força para cima, né? Porque senão o objeto caía, né? Perceba que ele está amarrado numa corda. Não me diga que essa corda está fazendo uma força nele. Claro que está, ele está amarrado na corda. É a força de tração. E detalhe, a força de tração, ela nunca empurra, ela sempre puxa. Então, o cordão, né, o fio, está fazendo uma força de tração no bloquinho, puxando o bloquinho para onde? Para cima. Tração sempre puxa. Você nunca vai pegar um corpo, vai amarrar uma corda no corpo para empurrar, né? Você vai amarrar uma corda no corpo para puxar. Então, peso para baixo, tração para cima. Tu concorda comigo que na parte mais baixa a tração é igual ao peso, sim ou não? Será, professor, que na parte mais baixa a tração é igual ao peso? Sim ou não? O que é que tu acha? Na parte mais baixa é onde ele está passando mais rápido, né? Nos extremos é onde ele para voltar. E na parte mais baixa é onde ele está passando mais rápido. Bem semelhante àquela situação do sistema massa-mola, né? Que nas extremidades ele para voltar e no meio ele passa com velocidade máxima. No pêndulo aí, bem parecido. Nos extremos da oscilação ele para voltar e no meio a velocidade é máxima. E aí nessa parte mais baixa eu tenho peso e tenho tração. Será que ele está em equilíbrio na parte mais baixa, pessoal? Sim ou não? O que é que você acha? Responde aí para mim. Nos extremos ele não está em equilíbrio. E na parte mais baixa, ele está em equilíbrio? Será que a tração para cima e o peso para baixo, somando as duas, a resultante dá zero? Por que ele não está em equilíbrio na parte mais baixa? Porque ele não está em equilíbrio
na parte mais baixa? Porque ele está fazendo uma curva. Não é não, pessoal? Quando ele está passando pela parte mais baixa, ele está fazendo a curva, sim ou não? Claro, né? Em todo o tempo, professor, que ele está se movendo, o pêndulo, ele está fazendo uma curva. Se ele está fazendo curva, então a velocidade muda. Então ele não pode estar em equilíbrio. Se ele não está em equilíbrio, aí uma coisa vai puxando a outra. Ó. Ele está fazendo curva, certo? Se ele está fazendo curva, ele não pode estar em equilíbrio, certo? Então, na parte mais baixa, a força resultante não pode ser zero, porque ele não está em equilíbrio. Logo, a tração não pode ter o mesmo valor do peso. Entendeu aí? É assim que você organiza as suas ideias para poder pensar sobre a questão. Você não vai decorar. Você vai pensar, ele está fazendo curva. Logo, se ele está fazendo curva, a velocidade está mudando. Se a velocidade está mudando, ele não pode estar em equilíbrio. Se ele não está em equilíbrio, a força resultante não pode ser zero. Se a força resultante não pode ser zero, então a tração para cima e o peso para baixo não se equilibram. Somando as duas não dá zero. Então a tração e o peso não têm o mesmo valor na parte mais baixa. E a gente, em aulas posteriores, a gente vai ver que sempre que um objeto estiver fazendo uma curva, tem uma força resultante apontando para dentro da curva. A gente já sabe que para ter curva precisa ter força. Ah, professor, isso eu sei. Para ter curva tem que ter força, tá? E essa força ela tem que apontar sempre para dentro da curva. Belezinha? Só bota o bichinho para girar só mais uma vez, vai. Pronto, ó. Certo? Se eu te disser que o período de oscilação, que é o tempo que ele vai e volta, não depende desse ângulo, tu acredita? Como é, professor? Se eu botar um ângulo bem pequenininho, ele vai e volta, vai e volta. E se eu botar um ângulo maior, ele vai e volta, vai e volta. Se eu botar um ângulo aí bem esticadão, ele vai e volta, vai e volta. Quer dizer que o tanto que eu estico ele, se eu mudar esse ângulo, não interfere no tempo que ele vai e volta. Mas isso é um assunto para um outro momento. Belezinha, pessoal?